Que animação, hein? Eu, como torcedor do esporte, vou ter que secar o Bahia contra o Confiança. Vocês acham mesmo que eu vou ter animação pra secar o Bahia hoje contra o Confiança? Meu irmão, eu só vou ligar o meu secador se o Confiança fizer 1 a 0. Fez 1 a 0, tá jogando bem, você vê que tá segurando o resultado até a reta final do segundo tempo, tá encaminhando a vitória no primeiro jogo. Aí beleza, eu começo a ligar meu secador. Enquanto o jogo tiver 0 a 0, o Bahia vencendo a partida rapidamente e achar gols, não vai ter nem graça nem pra secar. Talvez seja a final com maior disparidade financeira, técnica e de momento na história dos confrontos de finais da Copa do Nordeste. É bizarro, pô. O Bahia já aprontou um grande de um fiasco, né? Lá em 2018, quando perdeu a final pro Sampaio Corrêa. Perdeu o primeiro jogo no Maranhão, 1 a 0. O jogo da volta, o Bahia empatou 0 a 0 e o Sampaio Corrêa foi campeão da Copa do Nordeste. Uma zebra, ninguém esperava. A gente já viu outros confrontos com uma grande disparidade também. Ano passado, Fortaleza e CRB. O Fortaleza na Série A, disputando ali forte uma vaga para Libertadores. O Fortaleza sólido de várias temporadas na Série A, enquanto o CRB estava na Série B. O Fortaleza com um poder de investimento muito maior. Mas, pô, beleza. Ainda assim você falava, pô, tem jogo. Tem jogo aqui. O CRB, se segurar o primeiro jogo no Castelão, o jogo da volta pode até vencer a partida e pode até ser campeão. Mas a lógica é que o Fortaleza seria campeão. E foi mesmo, no sufoco, na bacia das almas, nos pênaltis, mas foi campeão. 5 a 4. E o jogo no agregado foi 2 a 2. Ceará Sport, os dois na Série B, então confronto equilibrado. Fortaleza Sport, confronto equilibrado. Na teoria não era para ser tão equilibrado assim, porque o Sport vivia um dos seus piores momentos na história em relação a elenco. É um dos piores elencos da história do Sport, esse aqui em 2022. Mas ainda assim, foi competitivo e perdeu para a arbitragem, né? 2 a 1 no agregado por causa da arbitragem. Enfim, no final das contas, jogo parelho e equilibrado. Aí você vem para 2021, Bahia e Ceará, equilibrado, confronto decidido nos pênaltis. Inclusive, nas últimas 1, 2, 3, 4 edições, 3 decididas nos pênaltis, tá, gente? 2020, Ceará e Bahia, confronto equilibrado também na média, não tem uma grande disparidade nem para um para outro. Mas no agregado, 4 a 1 pro Ceará. Aí você vai para Fortaleza e Botafogo da Paraíba, disparidade grande de certo modo, né? O Fortaleza 2019 na Série A, o Botafogo da Paraíba estava na Série C. 2 a 0 no agregado, Fortaleza venceu. Beleza. Tem confrontos de uma boa disparidade. Esse de Fortaleza e Botafogo da Paraíba, esse de Fortaleza e CRB. Se a gente for parar pra analisar, o próprio Fortaleza Sport, pela disparidade de momento de elenco, também era uma diferença boa, grande. Mas tinha o peso da camisa do esporte, história, tradição, que é muito mais do que o Fortaleza. Então, meio que se igualava ali um pouquinho. E esse 2018 também, aqui foi uma grande disparidade também, né? Do Bahia contra o Sampaio Corrêa. Aí tem Bahia e Sport, Sport perdeu, Santa Cruz e Campinense, ok. Ceará e Bahia, ok. Sport, Ceará, ok. Campinense e Asa, ok. Velho, talvez não, acho que dá pra se afirmar com convicção. Esse confronto de Bahia e Confiança, primeiro jogo em Sergipe, o segundo jogo na Fonte Nova, é o confronto de maior disparidade técnica mesmo. E a gente fala que é uma final sem graça, porque, sendo bem sincero, gente, eu acho que se fosse Sport e Confiança, beleza, o Sport hoje tá uma merda. Mas vamos supor que o Sport tivesse bem. Pô, o Sport tá jogando muito bem e tal, tá bem na Série A, em 10º colocado. Seria uma final sem graça também. Acho que até pro torcedor do Bahia, lógico, a maioria fala, pô, que nada de sem graça. Eu tô na final, tu não tá, por isso que tá achando sem graça. Beleza, eu entendo esse argumento. Mas ainda assim não é aquela final, não é um Bavi, que era pro Vitória chegar na final da Copa do Nordeste. Até o Bahia e CSA teria um pouco mais de jogo. CSA caiu pra Série D, daqui a pouco a gente chega lá. Beleza, porque o CSA tem mais história no campeonato, tem um Rei Pelé lotado, tem uma atmosfera. Beleza, agora confiança. Confiança é difícil, meu irmão, é difícil. Então, assim, eu já trouxe aqui pra vocês, né, os dados. Se você for parar pra analisar, o Bahia investiu, agora há pouco, só nessa janela, 63,2 milhões de reais, pô. Em Sanabria e Luiz Gustavo. João Paulo chega por empréstimo, mas aí meio que tanto faz como tanto fez. Esses três porque não vão poder jogar a partida. Mas é só a questão de cenário, né? O que o Bahia gastou com 2 jogadores agora, o Confiança não gastou na história. Só pra trazer assim alguns contextos. O Bahia tá na 4ª colocação da Série A. Ah, então veio de 5 contra o Mirassol. Beleza, ok, foi uma vergonha, foi uma chacota, foi uma humilhação. Mas vem de uma Série A muito boa. Vem à 4ª colocação. O Bahia é o único nordestino que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia é o único time do Nordeste que tá colocando, nessa temporada, um jogador na seleção brasileira, que é o caso de Jean Lucas. E tem outro que merece muito também, que é Luciano Juba. Cara, a disparidade é absurda, tá? Assim, é até covardia da minha parte fazer o mano a mano, sendo bem sincero. Até porque o Confiança nem subiu pra Série B, nem correu, assim, brigou, né? Chegou a brigar até a última rodada ali pra subir pra fase do quadrangular do acesso, mas esbarrou na 9ª colocação.
e ficou com 26 pontos. É o nono colocado de uma Série C, pô. Não é um super confiança que tá super embalado, jogando grande futebol, não, gente. E aí se tivesse na Série C, né? Pelo amor de Deus. Aí você vai olhar pro mano a mano. Eu não vou fazer aqui porque é covardia da minha parte. Mas o Confiança deve ir com Alan, Eduardo Moura, Valdo, Wellington e Ayrton. Renilson, Vitinho, Luiz Otávio, Brenner, Camilo, Neto Oliveira e Ronald Camarão. O Bahia, aí a gente chega num, assim, um mini contraponto, tá? O Bahia deve ir com Ronaldo no gol, Mingo, Gabriel Xavier, Gilberto e Juba, Gilberto voltando de lesão, Azevedo, Nestor, Everton Ribeiro, Thiago, Cauli e William José. O Bahia tem vários desfalques pro jogo de hoje, ao todo são 10, né? Eric Puga, Ademir, Caio Alexandre, Eric e Canu, todos lesionados segundo o GE, não vão jogar o jogo de hoje. Jean Lucas e Arias convocados. João Paulo, Luiz Gustavo e Matheus Sanabria não foram inscritos porque o prazo de inscrição já acabou lá no finalzinho de junho para julho. Então, já tem um tempo que você não pode inscrever nenhum jogador na Copa do Nordeste. Então, assim, diante desses desfalques aqui, desse combo geral, você aumenta a probabilidade do Confiança ser campeão da Copa do Nordeste em 3%. Tinha 5, porque a gente tem que respeitar o futebol, é uma final, os jogadores do Confiança vão dar a vida, a alma, vão entregar tudo o que tem e o que não tem pra tentar ganhar o jogo. É um jogo de visibilidade, não deixa de ser, porque é uma final importante. Se o Ronald Camarão faz um bom jogo, faz um, 2 gols ali, ele já vai ser cotado pra time de Série B no que vem, ou até mesmo nessa própria janela agora de temporada, rescinde contrato e tal, enfim, isso é um debate pra depois. Você pode contratar jogadores que estejam livres no mercado, então cara, é uma janela de oportunidade para os jogadores do Confiança mostrar serviço. E eles não vão entregar o título de bandeja. Teoricamente, se a gente for analisar o histórico, a gente não deve ter o Bahia vai fazer 3-0 hoje e 5-0 no jogo da volta, 8-0 no agregado. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu no agregado. Se você for parar para analisar, a diferença máxima foi de 3 gols no agregado, tá? Foi no Ceará e Bahia, que terminou 4-1 pro Ceará. Teve esse confronto aqui do Campinense contra o Asa, que terminou no 4-1 pro Campinense, beleza. Mas na média é 2-1, 1-1, 0-0, 3-2, 4-3. E talvez a gente tenha um confronto de um 3-1, de um 4-2 pro Bahia. Talvez não seja uma goleada massacrante nos dois jogos, não. Até porque o Bahia tá desgastado da temporada, jogou o jogo passado com os titulares, Everton Ribeiro jogou, se você for parar para analisar, Azevedo jogou, Mingo jogou, Juba jogou, Ronaldo jogou. Então, base desse time aí jogou. E uma outra parte são jogadores ali, os bancários, né? Cauli, horroroso. Thiago ajuda, mas longe de ser um grande jogador. Nestor ajuda, mas também longe de ser um grande jogador. Cara, assim, pro Confiança ser campeão disso aí, vai ter que jogar o melhor jogo da década e o Bahia vai ter que jogar o pior jogo da temporada. Se esse combo de coisas acontecerem nos próximos 2 jogos, o Confiança pode ser campeão. Caso contrário, meu amigo, o Bahia vai ter que se esforçar muito pra perder a final, pô. Muito mesmo. E vou além, velho. Assim, acho que se der tudo errado pro Bahia, o Bahia ele é campeão no tempo normal por 1 gol de diferença. Ele vence no bamba ali 1-0, 2-1, sei lá o que, é que vai acontecer. Eu não consigo projetar, assim, elementos pra colocar o Confiança sendo campeão da Copa do Nordeste, sendo bem sincero. A gente olha pro histórico, assim, o Confiança ganhou essa temporada do Bahia, mas era o Bahia sub-20. E eu acompanhei o jogo. Em vários momentos, não vou dizer que durante todo o jogo, mas em vários momentos o Bahia trouxe muitas dificuldades pro Confiança. O Bahia base, tá, gente? O Bahia todo sub-20. Não é que era o Bahia profissional ou o Bahia reservão, não. O jogo foi 2-0, mas em bons momentos do jogo o Bahia chegou a criar boas oportunidades, mas desperdiçou oportunidades ali, finalizações, uma pegou na trave, a outra finalização dentro da meia-lua ali, próximo do gol raspando a trave. Então assim, Bahia sub-20, pô. Se fosse o Bahia sub-20 hoje, o Bahia ia perder o jogo de novo. Mas é o Bahia mistão, né? E o Bahia mistão, ele é mais do que suficiente para vencer o jogo da ida e o jogo da volta. Sei lá, no agregado um 3-0, um 4-1. Acho que é mais ou menos por aí que eu penso, tá, gente? Se a rota do jogo desviar muito de um cenário tranquilo pro Bahia, de um título fácil, eu já vou ficar surpreso. Se o Bahia tiver dificuldades para ganhar essa Copa do Nordeste, eu já vou ficar surpreso. Se perder, eu vou ficar espantado e eu vou dar muita gargalhada com isso. Pra mim, se o Confiança ganhar essa Copa do Nordeste aí, é a maior zebra da história da Copa do Nordeste em relação ao título, tá? Porque, assim, eu tento arrumar elementos e eu tenho dificuldades em colocar pontos pra tirar o título do Bahia nessa final de Copa do Nordeste aí, tá, rapaziada? Bom, é isso, meus amigos, sobre o Confiança e Bahia nessa final. Jogo de ida é Sergipe, jogo da volta na Fonte Nova. Dito isso, vamos falar aqui mais um pouquinho sobre a Série C agora. O CSA caiu pra Série D. Bizarro. O roteiro foi surreal.
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? E na Série C, a gente viu o CSA fazer história. Menos de um mês atrás, faltando 4 rodadas para o fim da Série C, o CSA estava dentro do G8 de classificação ao mata-mata. Estava vivo na Copa do Brasil e na semifinal da Copa do Nordeste. Isso é um dos problemas. Não, pô, vamos poupar aqui um outro jogo para jogar a Copa do Brasil, que não é o foco do CSA, para jogar a Copa do Nordeste, que não era o foco do CSA. Resultado, trolha. O CSA, menos de um mês atrás, estava bem, mas foi eliminado nas duas Copas do Nordeste e Copa do Brasil, e no Rei Pelé, inclusive, a Copa do Nordeste, pro Confiança, e conseguiu a proeza de ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer aqui em tela para vocês, o CSA tem 22 pontos, né? Olha a tabela do CSA com 15 jogos, 21. O CSA somou 1 ponto em 4 jogos. Bizarro, né? 3 derrotas e apenas um empate, que custou a eliminação. Detalhe, uma rodada antes de ser rebaixado, o CSA tinha menos de 1% de chance de cair. E o CSA tinha que perder o seu jogo, e perdeu os últimos 2 jogos, na verdade. E uma combinação era o Anápolis e o Itabaiana somar pelo menos 4 pontos, os 2 times. E o CSA perdeu os 2 jogos. Pois bem, o CSA conseguiu essa proeza. Surreal, sobrenatural. É, meu amigo, não é mole não. E aí, quem caíram pra Série D? CSA, ABC, Retrô e Tombense. 3 nordestinos, né? Um de Pernambuco, um do Rio Grande do Norte e o outro de Alagoas. Que vergonha, hein? E a Tombense de Minas Gerais também caiu com apenas 14 pontos. É, meu amigo, não é mole não, viu? Não é mole não. Vou trazer aqui um trecho do canal CSA Povão do meu amigo Adelmo. Vambora. Eu não vi esse vídeo ainda, tô trazendo um react aqui com vocês, tá, gente? A Série D do Campeonato Brasileiro, a Série C expeliu o CSA. Durante muitas rodadas, a Série C chamou o CSA. Venha, olha, venha. Você tropeçou aqui, mas queremos você aqui, ou melhor dizendo, quero que você suba, quero que você se classifique, que você vá além. E o CSA simplesmente negligenciou, deixou em segundo plano essa competição. De tanto negligenciar a Série C expeliu o CSA agora. Disse, não, já que você não quis, vaza daqui, vaza para a Série D. Foi isso que aconteceu. Nesse momento não tenho como explicar o sentimento. Realmente, assim, é uma revolta e uma tristeza muito grande no meu sentimento. Mas a revolta faz com que a gente chegue para essas pessoas que estão no comando do CSA, dizer que vocês são a escória que passaram, porque não permanecerão no CSA mais. Não permanecerão. Vocês conseguiram rebaixar o CSA para a Série D. Vocês conseguiram colocar o CSA no fundo do poço de novo. Vocês são a escória que passaram dentro do CSA. A escória que passaram dentro do CSA com milhões em recursos conseguiram derrubar o CSA. Véio. Com milhões de dinheiro, conseguiram derrubar. Vocês são a escória. Pode me processar, pô, me processa aí, me processe. Não gosta tanto de processar? Vocês conseguiram botar o CSA no fundo do poço de novo. Nós estamos vendo tantos times aí tradicionais com uma dificuldade imensa de sair dessa divisão, dessa outra divisão. Conseguiram colocar, bicho. Conseguiram colocar. Isso é uma vergonha imensa, um sentimento de desprezo por essas pessoas que por aí passaram. Vazem, cara. Nem esperem o impeachment, que tem que ter investigação muito séria em cima disso. Tem que ter uma investigação muito séria em cima de todos esses recursos que passaram dentro do CSA e que ninguém sabe para onde foi. Mas vocês conseguiram rebaixar o CSA, bicho. Vocês são covardes, incompetentes. Tá aí, a Adelmo do CSA Povão. Não falei nada porque eu tava só querendo escutar o que ele tinha pra dizer, né? Mas é bizarro, né? Negligenciar a competição. Foda. Série D é o submundo do futebol. Se a Série C já é um submundo, imagina a Série D. É, meu patrão. Aguardar. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês.